Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 10 de junho, os casos no interior estão aumentando da pandemia de 2020, Que no ótimo. interior de São Paulo. Meu nome é Jaime Jardim e comigo hoje está de volta o meu querido Dr. Fábio Lugar. Olá, Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Você obrigado. esteja inteiro. Estou inteiro. Que Você estava falará com sobre coronga? Não é coronga não, né? Não, não. Ah, tá. Veio negativo. Boa. Yes! E que ele vai estar abordando junto com a gente hoje sobre um trabalho que ele acabou produzindo sobre o tema medição da produção científica. E o meu querido amigo, doutor Rodrigo Portuga. Bom dia, Portuga. Boa tarde, boa noite. Não, boa noite, boa noite. Aqui é boa noite. Quer dizer, aqui é onde você está, tipo, é a cidade de São Paulo. Eu não lembro Que mais. falará sobre produção universitária nas frentes acadêmica, extensão e docência. Hoje, de forma diferente, eu vou começar com um texto, já que a produção científica, ao meu ver, é a nossa moeda de troca, é a nossa produção de conhecimento e é o que está sendo mais bombardeado na atual circunstância do campeonato, né? Então, esse texto é de Moura, 1997, mas ele foi publicado pela doutora Margarida Crolin Kunsch, ou Kunk, não sei como se fala, da ECA, USP. Produção científica é a forma pela qual a universidade ou instituição de pesquisa se faz presente no saber fazer poder ciência. É a base para o desenvolvimento e a superação de dependência entre países e entre regiões de um mesmo país. É o veículo para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de um país. É a forma de se fazer presente não só hoje, mas também amanhã. Este rol pode ir longe, mas, seja qual for o ângulo que se tome por referência, é inegável o papel da ciência na vida das pessoas, das instituições e dos países. Pode-se afirmar que alguma produção científica, aliás, está ligada à maioria, quase totalidade das coisas, dos eventos, dos lugares com que as pessoas se envolvem no cotidiano. Após essa frase, que eu achei muito pertinente colocar, abro para nós aí. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Bora, Portuga? E parece que ele já começou travando. Um adendo aí. Ele tá dando uns picos e tá cortando. Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltou. A imagem de vocês dois está travada, então acho que é até bom porque só fica a voz. Okay. Eu tô vendo todo mundo mexendo. Só você que tá travado, Tchutis. É a internet aqui. De ontem para hoje ela começou a variar. Legal o texto que você falou, e eu tinha comentado antes da gente iniciar essa live, que quando for ao ar não vai ser mais live, que eu me perguntei qual o papel da universidade de fato em relação ao seu próprio histórico de como a universidade foi montada, e a gente acaba caindo numa expressão que eu usei, né, num ardil, que é numa armadilha de como, no fundo, e na prática é isso que aconteceu, mas não necessariamente deveria ser eticamente, moralmente isso, que a universidade fosse avaliada apenas pela produção científica e só. E aí vai toda a definição do que ciência, se é hard science, soft science, enfim, não vou entrar nisso. Mas, de fato, a gente não pode esquecer que a universidade forma pessoas. Ela pragmaticamente, para a sociedade, ela só existe pela forma, da diploma, da formação, da técnica, da metodologia, para as pessoas exercerem profissões de fato. Ela surge, né, enfim, a causa primeira de surgimento da universidade ela é a formação profissional. Conjuntamente formação profissional, ela é também a formação e produção de saber, de conhecimento, de informação. Então, nesse caso, como é que fica a avaliação das universidades? Infelizmente, a gente não tem como fugir disso, qualquer coisa que tenha dinheiro envolvido Portuga. e que é financiado, seja privado ou seja público, saber se existe uma eficiência
entre o que é dado em termos financeiros e o que isso volta, ou em termos para a sociedade, ou em termos para a profissão, ou o que quer que seja, né? Ou para a indústria, enfim. E no Brasil, essa noção de avaliar o conjunto da universidade, ou tentar avaliar o conjunto todo, é muito recente, né? Eu remonto mais ou menos, indo um pouco de cabeça. Eu sei que existem avaliações anteriores, mas elas não eram práticas, ou elas nem eram postos em prática, porque não existia a noção de expansão universitária no Brasil, ela era muito reduzida. Mas eu consigo voltar até o final dos anos 90, quando começa a ser discutido outras formas de avaliação, e eu vou me focar nisso. Qual é o papel no Brasil? Então vamos esquecer um pouco o mundo. Qual é o papel da universidade no Brasil? Ela tem vários papéis, óbvio, acho que, né, é chover no molhado, mas para o governo federal e para os governos estaduais, dentro do sentido de universidade pública, e como universidades privadas também são avaliadas tanto pelo MEC quanto pela CAPES, a universidade tem 3 pilares. Eu não vou discutir se eles são úteis, se eles são certos ou não, mas é assim que eles são avaliados. Ensino, que é dar aula, que é dar curso, que é dar disciplina. É o papel do docente e dos alunos em conjunto. Produção de saber e produção científica e o produto da universidade em contato com a sociedade, que é chamado de extensão. Pode ser desde serviços culturais até a aplicação de alguns conhecimentos nas comunidades locais ou comunidades distantes da universidade. Então, são 3 pilares: extensão, docência e ensino, e produção científica, produção de conhecimento. Desses 3 pilares, sempre que você entra na universidade, eles vão falar que os 3 são igualmente importantes. Mas o que rende dinheiro para o seu trabalho como profissional, e agora sou eu, Rodrigo, falando como profissional dentro da universidade, um servidor de uma universidade pública, é a produção intelectual, é a produção de saber, é a produção de conhecimento. Como a produção de conhecimento é avaliada historicamente no Brasil, em várias partes do mundo, mas no Brasil não fugiu muito. Enquanto você publica. Publica o quê? Publicação em revistas especializadas científicas que são validadas por pares. É chamado em inglês de peer review. O que é isso? Sempre que eu tenho conhecimento, alguma coisa que, olha, descobri algo novo, eu tenho que mandar para uma revista especializada, não é uma revista de divulgação, é uma revista especializada, e eles vão falar, olha, esse conhecimento dentro do contexto aqui cabe, e vou mandar para alguns colegas avaliarem, geralmente não é dado endereço, não é dado nome, se vale a pena ou não esse artigo ser publicado, esse conhecimento passar à frente. Ele cumpre as nossas normas do conhecimento, seja científico, seja filosófico, seja histórico, sei lá, depende da área. Todos eles meio que vão para essa área não, né? Esse mecanismo. Algumas áreas computam também, principalmente áreas mais reflexivas, como filosofia, história da arte, computam nessa parte os chamados ensaios. Os ensaios não são novos conhecimentos, mas são reflexões. É uma forma, é um tipo de texto também, no fim, ele contribui para a formação profissional das pessoas. Eu julgo assim, pelo menos, né? Ou para a formação de uma discussão. Era isso, basicamente. Um monte de gente criticava e falava, mas espera aí, o fulano de tal publicou 10 artigos, mas eu publiquei o artigo. Por que ele é melhor que eu? Isso fez com que o centro avaliador do item científico, que é a CAPES, idealizasse algumas mudanças ao longo dos anos 2000, 2005, 2006. Deixando claro só uma coisa, a gente está falando do nosso Publicação de tema informação. hoje, medição da produção científica no Brasil. Isso. Porque você está usando a CAPES como referência, e aí essas medições das publicações, elas são relacionadas para cada país, né? Então, Isso, não existe uma forma universal de avaliação. Não existe. Apesar de você mandar para pares que sejam de outros países, de outras formas, não existe uma universal. Cada país segue a sua. Exato. Okay. As revistas são internacionais, mas as avaliações da sua produtividade são locais. Perfeito, Isso. perfeito. Embora não é universal, a gente meio que tenta universalizar, né? Sim. Sentido aí, o Brasil perseguiu isso.
Essa crítica dizer, olha, tal fulano de tal publica mais, mas os artigos não são tão wow como os meus são, acabou gerando uma certa discussão no final dos 2000 e aí começou-se a atribuir notas, ou melhor, tentou qualificar e quantificar a qualidade dos artigos, o que é bem difícil, mas é uma tentativa. Em vez de todo mundo ser avaliado como um todo, cada área vira uma área, de fato. Biológicas, exatas e humanas. Depois, cada uma dessas áreas foram divididas também em sub-áreas, que durante um tempo foram chamadas também de colégio dentro da cátedra, colégios de conhecimento. Hoje são sub-áreas, áreas, mudou o nome. Sim. Então, por exemplo, dentro de biológicas, o que mais tem áreas. Você tem biodiversidade, biologia, ciências biológicas 1, ciências biológicas 2, ciências não sei o quê, enfim. Lembrando agora de cabeça, na ecologia, enfim. Você tem uma série de áreas e você é avaliado dentro dessas áreas do seu conhecimento, pelo número de publicações e a qualidade da publicação. Perfeito. Como é que a gente avalia a qualidade de publicação? Historicamente, tem indexadores internacionais. O mais conhecido é o Impact Factor, que agora não é da PeerJ, enfim, é da JCR, JCR, que avalia, que dá pontos para as revistas conforme a qualidade da publicação média dessas revistas, o quanto elas são citadas futuramente, o quanto elas são citadas e recitadas futuramente. Quando você fala do JCR, o que é esse JCR? Você falou do uma impacto. Empresa. Uma então, empresa. Você uma pode empresa, desenvolver um pouquinho melhor esse... Eu acho que eu já estou invadindo um pouco o que o Fábio vai falar. Você vai falar sobre o JCR ou não, Fábio? Não, JCR especificamente não, mas... Tá, mas a JCR é uma empresa que na verdade, indexa, cobra para indexar a qualidade dos jornais, se cobra. Alguém vai falar, mas um monte de empresa faz isso, um monte. Mas por uma questão contingente de como se dá a avaliação entre as próprias revistas e editoriais, a JCR é dominante. Tá. Quando a gente fala qualidade de uma revista, a gente vai olhar o impact factor, o fator de impacto que é dado pela JCR. E por que uma revista indexaria o seu conteúdo? Porque ela precisa ter... Como se fosse um selo de qualidade. Ela precisa Exato. faltou a palavra, não era qualidade, mas pode ser. Ela precisa dar para o público que consome essas revistas, que é o público científico, meus colegas, vocês também, que essa revista é confiável. Tanto é que quando a gente vê revista que não tem JCR, e a gente faz isso, né, Fábio? Tem coisa aí, tem coisa estranha, a gente não sabe. Exato. Porque a JCR, em tese, tem outras notas também, né? O quanto as publicações são sempre iguais, são sempre nesse sentido. Se eu tenho sempre 30 ou 40 artigos por ano, se elas são 6 números, então se esses 6 números são sempre publicados. Eu lembro que uma revista conhecida nossa levou um come uma vez por causa disso, né? Falou, olha, vocês estão vacilando. Então tem questões editoriais que são importantes também. Desde 2010, 2011, a Qualis tem meio que também modificado um pouco essa avaliação. Ela pega a JCR, mas dá uma modificada. E aqui no Brasil, nosso índice de avaliação para os nossos colegas entre universidades é um índice chamado Qualis da CAPES, ou Qualis CAPES. E é basicamente isso que o Fábio conhece bem isso, ele fez um artigo muito legal sobre... Porque quando a gente quer... É legal avaliar, temos que avaliar, não tem nada contra. Mas você dizer que ela é objetivamente avaliável é um paradoxo. Você não consegue avaliar. Sim. E esse é um dos... E aí eu vou terminar minha fala. São os dois calcanhares. Um calcanhar... Os dois, mais do que isso, né? São problemas mesmo. O primeiro calcanhar é a questão de avaliação. Não há objetividade, não dá para comparar áreas. Existe uma noção fora da universidade que as áreas são comparáveis. Não dá para comparar o que produz em exatas e engenharia. Em exatas, dentro de engenharia, você não consegue comparar o que a engenharia química produz com o que a engenharia civil produz, por exemplo. Já são coisas muito distintas, com utilidades distintas. E o segundo calcanhar, a gente só tem essa discussão por um princípio biológico que vocês sabem, quem é biólogo sabe. A competição só se torna forte e dura quando os recursos acabam, ou eles são limitados, extremamente limitados.
e os recursos financeiros para o grande público universitário acadêmico que vive disso brasileiro para fazer pesquisa, não é para sobreviver. Sobreviver eu sou pago como funcionário público, mas para fazer sua pesquisa, a gente quer fazer, foi limitadíssimo. Aí você tem muita gente, como é que você vai avaliar? Como é que você vai dar isso? Então acabou se utilizando o próprio princípio de qualis capis para avaliar a produtividade dos pares, dos pesquisadores, e ver quem teria mais direito a ter seus projetos aprovados. Quanto mais limitado, menos pessoas, mais ruim fica a nossa noção e mais injusto nos parece, para quem está na área, essa noção de avaliação. Diga, então, eu vou só soltar uma faísca aqui. Provavelmente tá bom, a gente vai retomar esse Uhum. assunto depois da fala do lugar. A questão é a implicância no que implica a questão da produtividade no sentido de quantidade barra qualidade. Vale mais a pena você ter um índice de qualidade menor, mas o seu número de artigos publicados ser grande, ou vale a pena você fazer poucos artigos no ano e você ter um índice de qualidade maior? Acredito que esse tópico vai dar muito pano para manga. Então, eu acredito que a gente pode ir discutindo depois, mais para o final, caso vocês queiram. Claro. Eu acho que a gente pode. É porque eu acho assim, qual é a melhor estratégia como pesquisador? Na real, é assim, essa pergunta foi o que me motivou originalmente para fazer aquele trabalho e outros trabalhos associados com cientometria, né? Que cientometria é a medição de qualidade acadêmica amplamente definida. E o que me chamou a atenção era exatamente isso, né? Como eu devo me comportar como cientista? Qual que é a minha estratégia como cientista? Publicar muito, publicar bem, investir muito, fazer um paper grande, publicar num lugar legal, sabe? Qual que é exatamente qual que é a estratégia, né? Como profissional. Então, quando eu comecei a olhar isso, né, na época eu discutia muito com o meu orientador a respeito disso, que era o Hussan, né, do museu, e a gente começou a falar exatamente, sabe, quais que eram as bases disso, né? Eu comecei a aprender um pouco sobre o que era o Qualis, como ele era feito e qual que eram as bases dele, né? E na época que a gente estava discutindo isso, estava acontecendo uma reorganização muito específica no Qualis. Que nem o Portuga comentou, o Qualis passou por algumas reelaborações durante os anos 2000 aí, e uma dessas foi muito pertinente para a área de zoologia e era o que estava acontecendo na época que eu comecei a me interessar um pouco isso. Especificamente o que eles estavam fazendo. Que nem o Portugal comentou, né? Tipo, a Qualis, você pega toda a produção científica do país, né? Você compartimentaliza ele em áreas diferentes, então você separa em áreas diferentes, e dentro dessas áreas você ranqueia revistas. Esse é o princípio, né? Você pega todas as revistas que estão indexadas nessa empresa JCR, que é uma decisão totalmente arbitrária. Tem outras empresas que também têm indexações, enfim, que tem outros conjuntos de revistas, esse tipo de coisa, mas se usava principalmente os JCR, se usava outras bases de dados, mas era principalmente os JCR, para considerar uma revista como indexada, e daí dentro dessas áreas se pegava os fatores de impacto, definia notas de corte para a área, sei lá, 5, 2, e falava, para cima de 5 é A, para baixo é B, ou coisas assim, né? E então, essas ranqueamentos Lugar, eram... Pode falar. desculpa, só te interromper. Você falou sobre a nota de corte, mas a nota de corte, para mim, desculpa, não ficou muito claro. A nota de corte, como é que ela é gerada? Não, ela é arbitrária. Ah, ok. Então Ela é é assim. arbitrária. Por Tá. exemplo, você pega uma área e você tem sei lá, um número de revistas, 100 revistas numa área específica, vamos dizer, sei lá, engenharia. Sim. Você vê que os fatores de impacto vão de 0,5 a, sei lá, 15.
Você pega intervalos que você define é uma decisão, vamos dizer assim, política, né? Tem uma reunião, as pessoas se juntam, né? As pessoas encarregadas dessa área, elas se juntam e definem mais ou menos quais vão ser os critérios de avaliação. E nos critérios de avaliação inclui esse ranqueamento, né? E é exatamente onde vai estar essas notas de corte. Então, é definido por um grupo, né? Por comitê, literalmente. Se essas pessoas se juntam, definem as notas de corte, daí pegam as revistas, separam elas em notas diferentes, né? A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, se não me engano, e C. E daí você pega a produção das pessoas ou dos programas de pós-graduação e vê onde é que eles caem nesse ranqueamento específico, né? Então, assim, é basicamente assim, resumidamente, é assim que se faz a avaliação de mérito acadêmico no Brasil. O que é, tipo, para mim já é uma coisa assim extremamente absurda, né? Quando você para pensar assim, método acadêmico, o mérito acadêmico é basicamente medido dessa forma, assim, sabe? Tipo, por posições arbitrárias. como é que chama isso? Não é computacional, para algorítmica, né? Tipo, é só, tipo, você chega e vê onde é que cai, e daí você computa uma nota e dá uma nota. E aí é isso, né? É assim que se faz. Honestamente, eu não sei se mudou muito desde que eu fiz essa avaliação. Eu imagino que não, né? Deve basicamente manter o mesmo formato. Mas assim, na época, a discussão que a gente estava tendo, obviamente tinha a questão dos... Fábio, posso falar? É que você deu uma... Pode falar. Seguinte, você falou como é que está agora. A última reunião teve já faz 1 ano e meio. Eu não sei como vai ser agora com a questão da pandemia, mas dos comitês locais de cada área é que vai mudar de novo o peso dos extratos da Qualiscapes. De novo, e é uma mudança mais forte agora. Então, eu sei que estou entrando na sua seara, que eu acabei acompanhando, eu acompanhei à distância a reunião entre os coordenadores de pós-graduação. Então, hoje você tem extratos, são faixas, né? O melhor extrato é A. Olha, A são as ótimas revistas, né? Em tese. B são as boas e relevantes revistas. C são as revistas que não são relevantes. É isso mesmo. Tá? Não tem eufemismo, eles podem dizer que não tem ainda JCR, mas C são irrelevantes. Tanto que eles computam, para mim, por exemplo, computa igual a 0 da minha carreira. É 0. Você tira 0 se você publicar em C. Então, eles vão mudar de novo. Lembrando também, né, dentro de cada A, B e C, A tem 2 faixas, subfaixas, que é A1 e A2, e B tem B1, B2, B3, B4, B5. Eles vão mudar o seguinte, agora vai ser A, B e C, só que A vai ser A1, A2, A3, A4, B vai ser B1, B2, B3, B4. E a divisão entre os dois vai ser a mediana, de toda a média, de toda a média não, de todo o conjunto de publicações. Né? Que eu acabei participando, eu estava com isso bem na cabeça, desculpa interromper. Não, tranquilo, é bom saber como é que as coisas estão mudando agora, né, para saber mais ou menos assim, enfim. Mas, Lugar, tem algum impacto a mudança, por exemplo, da CAPES para fora? Não sei. Como assim? Para cá? Porque para nós, aqui no Brasil, se há uma alteração aqui para nós, de critério, claro. fora para nós impacta, né? Então a revista sofreu e Bom, enfim, e há alguma interferência para fora? Não. Isso é uma coisa totalmente interna do Brasil, né? Vamos colocar assim. Não tem nenhum tipo de impacto fora, né? Tipo, é só para entender como é que é a dinâmica da academia brasileira, né? É restrito, né? E cada país, que nem o Portugal comentou, tem algum sistema ou não tem algum sistema, e depois, se der tempo, a gente pode até comentar um pouco. Seria legal ver isso. E funciona impressionantemente bem. Mas, enfim, na época que eu estava investigando esse tipo de coisa, a questão era assim,
de novo, né? Para você dar nota, você pega uma área, você ranqueia e você define os estratos, como o Portugal comentou, e daí é assim que você computa as notas de pessoas, de programas, etc. A dúvida é exatamente o que é uma área, né? Uma área do conhecimento. E isso mudou ao longo do tempo, né? Antes você poderia dividir, que nem o Portugal comentou, em grandes áreas, né? Biológicas, não sei o quê, mas com o tempo você vai vendo que dinâmicas específicas de algumas áreas do conhecimento, elas são diferentes umas das outras. E isso é uma coisa assim que se sabe já, o pessoal que estuda cientometria sabe que você não pode, por exemplo, comparar engenharia com matemática. Eles têm padrões de publicações diferentes, eles publicam em revistas que se comportam de maneira diferente, que têm citações diferentes. Se não me engano, na matemática, você nem publica tanto em revistas, você publica, sabe, resumos em congressos que são publicados em revistas. Tem muitas áreas que são assim, eu acho que economia também é assim. Então, tem dinâmicas muito diferentes de você... história, o pessoal gosta de publicar livro, em vez de você publicar um artigo. Então, assim, é muito difícil você juntar áreas. E, obviamente, quando você fala de áreas muito diferentes, né, história, engenharia, química, não sei o quê, você consegue ver as diferenças. Mas biologia tem essa particularidade que ela é muito diversa, né? A gente tem muitas áreas muito diferentes. Quando você fala em taxonomia, que é tipo a ciência de você basicamente nomear espécies, e você fala em, sei lá, biomedicina, elas duas são biologia, mas elas são completamente diferentes umas das outras. E na época, o que se estava discutindo era exatamente isso, né? Tinham 3 áreas que estavam se sugerindo juntar áreas para basicamente facilitar a vida de quem estava desses comitês, né? Porque quanto menos áreas você tem, menos comitês você precisa para avaliar. Então, se você consegue juntar uma área com a outra, você precisa de, sei lá, 5 pessoas a menos, ou sei lá quantas pessoas tem nesses comitês. Então, é uma economia, talvez até financeira e principalmente burocrática. Então, na época, eles estavam basicamente sugerindo juntar ecologia, zoologia, botânica e acho que oceanografia numa grande área de conhecimento, que agora não lembro como é que eles chamam, né? Chamava de BOS, né? Que é a que junta essas 3, essas 4 áreas. E a pergunta que eu tive junto com o meu orientador na época foi exatamente assim, mas a gente sabe que essas áreas se comportam diferentes. A gente sabe que zoologia, principalmente no Brasil, é fortemente taxonômica, né? As pessoas trabalham muito ainda com taxonomia. E taxonomia tem esse problema de não ser a ciência de alto impacto, no sentido de que você não é que é irrelevante, mas assim, ela não tem alto impacto no sentido literal, assim, ela não é extremamente citada por motivos até da dinâmica da própria ciência, sabe? Quando você cita uma espécie que alguém descreveu, isso você não dá a citação para aquela pessoa. Então, meio que por definição, aquela pessoa não vai receber citação. Então, revistas que são fortemente taxonômicas são, por definição, pouco citadas, não porque elas são irrelevantes, porque todo mundo usa elas, mas é só que elas não recebem um numerinho, né? E isso era uma preocupação que a gente tinha na época, e o meu objetivo naquele trabalho foi basicamente mostrar que se você juntasse, primeiro, demonstrar que para a ciência brasileira, zoologia se comportava diferente de outras áreas, principalmente de ecologia, né? Que ecologia é uma área de mais alto impacto, né? Mais relevante, mais aplicada, esse tipo de coisa. E botânica é meio mista, né? Mas também é fortemente taxonômica. A gente conseguiu basicamente mostrar que zoologia tinha um padrão de publicação diferente de ecologia e que se você juntasse essas 2 áreas, basicamente você ia estar desprivilegiando uma área do conhecimento, especificamente zoologia, porque está fazendo um trabalho necessário, né? Porque a taxonomia é extremamente necessária, ainda mais o Brasil, um país mega diverso, onde a gente tem pouco conhecimento a respeito da biodiversidade. E então você ia simplesmente desmotivar o ingresso de pessoas, porque você desprivilegiando essa área em termos de nota, você ia diminuir o número de bolsas, diminuir o número de projetos, esse tipo de coisa. Você acaba esvaziando aquela área, privilegiando outros, aí no caso ecologia, o que obviamente
Ecologia é relevante, mas assim, taxonomia também é relevante porque é uma das bases que se usa em ecologia e conservação. Ou talvez, inclusive, apertar o direcionamento taxonômico para metodologias que tenham mais impacto, como a molecular. Bom, então, isso daí é outra possibilidade também, né? Tipo, Eu acho que é outra discussão isso. Sozinho dá uma outra discussão. Exato, é outra discussão. A respeito de como você moderniza a taxonomia nos dias atuais, que eu acho que o Brasil precisa fazer, né, de certa forma, mas ela é em grande parte motivada por essa questão de que a taxonomia por si só ela acaba sendo considerada de baixo impacto falsamente, né, simplesmente porque ela não a prática da área implica que ela não vai receber muitas citações. Então, as pessoas estão debatendo exatamente como contornar isso. Sei lá, você faz taxonomia, mas daí você faz uma outra coisa junto para as pessoas citarem o seu trabalho indiretamente. O que eu acho meio loucura a necessidade. Eu acho interessante a gente pensar em modernizar uma área e, tipo, taxonomia e zoologia no Brasil, porque eu acho que é importante, né, pensar nessas coisas, mas não porque, sabe, porque você precisa de mais citação. E é basicamente isso que era tipo, isso não foi a crítica específica na época, né, quando eu publiquei o artigo, a crítica era simplesmente que eles iam desprivilegiar uma área em detrimento de outras, mas, assim, essa loucura pelo fator de impacto, por você buscar sempre a nota CAPES mais alta, não sei o quê, ela em si, ela é um detrimento para a ciência, né, porque daí a gente pode, não sei se a gente vai ter tanto tempo para discutir, mas, assim, a noção de mérito ela não pode ser reduzida a um número só. E tem uma coisa muito errada quando a gente faz isso. E daí tem gente que soluciona, fala assim, não, vamos colocar outro número. Assim, não é exatamente o ponto, né? Você tem uma forma de tangenciar o problema. Assim, não é só você colocar um monte de variáveis que daí você vai ter alguma coisa. O problema é que mérito é um conceito muito difícil de definir, muito amplo e, infelizmente, tipo, a gente não vai conseguir tão fácil, infelizmente, para os gestores e políticos, esse tipo de coisa, é muito difícil a gente vir falar assim, não, olha só, a gente aumentou não sei o que, sabe, um fator aqui que mostra que a gente está melhor. É muito difícil você acabar definindo isso. Isso é um problema para a ciência de países em desenvolvimento, porque, via de regra, eles são muito atrelados a esses marcadores univariados, né, esses fatores únicos, fator de impacto, meia-vida, número de publicações, esse tipo de coisa. Perfeito. Portuga, se você quiser fazer algum comentário, a gente tem Quero. 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Com 1 minuto. Não, com 1 minuto vou responder rapidamente, que daria para falar muito sobre isso. Você perguntou lá no começo qual seria então um bom trabalho em termos científicos dentro da academia? Relevância. E a relevância em 3 níveis: curto, médio e longo prazo. É isso. Aí se alguém vai se perguntar, mas a pessoa morre até lá. Então, são trabalhos que estão além, inclusive, do seu tempo de vida. Tem gente que é citado depois de morto, né? Normal, acontece. E pode ser muito bem citado, pode ser redescoberto. Chama-se Mendel. Sim, Mendel. Mendel é o cara da genética, ele só foi citado depois que morreu. É um redescobrimento, né? É difícil, né? Bom, senhores, alguma coisa mais para que a gente possa concluir? Sempre tem mais coisa, né, para falar, mas eu acho que a gente está acabando o tempo aí. Exato. Então, agradeço a todos.